Vamos todos de pé abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo número 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Senhor, ouvimos a tua palavra, ouvimos a tua voz e agora queremos obedecer, Pai. Queremos guardar no coração a palavra que nos será ministrada essa noite, para que ela produza frutos em nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida de obediência à tua palavra, de não apenas ouvirmos, mas de praticarmos aquilo que estamos ouvindo na tua casa. Fala ao nosso coração essa noite, Pai. É a oração que eu faço mais uma vez com os meus irmãos. Queremos e precisamos ouvir a voz do Senhor, quebrando todas as barreiras do nosso entendimento, nos levando a uma mudança de atitude de vida. Que a tua palavra nos dirija e nos conduza a uma obediência que nos é requerida, Senhor. Entrego a Deus a minha vida em tuas mãos, porque preciso da unção do Espírito Santo, sem a qual não tenho nada a dizer aos meus irmãos, mas debaixo da tua unção posso ser um instrumento nas tuas mãos, e é isto que eu desejo, para que a tua palavra chegue a todos nós e haja proveito essa noite. Eu oro junto com eles em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse pequeno versículo aqui no livro do profeta Miqueias traz uma grande verdade, trazida por Deus ao seu povo, e que eu creio também se aplica a nós. Porque, na verdade, o versículo diz que Deus declarou ao homem aquilo que é bom e aquilo que Ele, o Senhor, requer de nós. O que nós precisamos mais conhecer, queridos, é a vontade de Deus. É o que Deus requer de mim, o que Deus deseja da minha vida. Qual a direção que Deus tem para mim? E para isso a Bíblia diz que Ele nos mostrou o que é bom. Veja, Deus quer mudar os nossos valores. Deus quer nos mostrar primeiro o que é realmente bom, o que são as boas coisas que o Senhor quer nos mostrar. E nem tudo que esse mundo diz que é bom, na verdade é bom. Nós falamos isso hoje pela manhã. Se você não pôde ouvir, ouça depois pela internet. Hoje pela manhã falamos que os nossos conceitos muitas vezes estão errados. As coisas que consideramos que são boas, nem sempre são boas. Por isso o texto está dizendo que antes de nos requerer alguma coisa, Deus nos mostra o que é bom. E logo depois Ele diz o que Ele requer de nós, o que Ele está pedindo de cada um de nós, e assim afirma a palavra do Senhor. Então, olhando para esse texto, eu creio que nós podemos ter uma boa ideia a respeito do que é viver como um cristão, viver de acordo com a vontade de Deus. O grande problema, como eu falei hoje pela manhã, queridos, é que às vezes não entendemos a vontade de Deus. Achamos que a vontade de Deus tem que ser sempre aquilo que eu quero, sempre aquilo que me é agradável. E falamos pela manhã e lembramos o versículo da palavra de Deus que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí está o problema. Alguém diz: olha, mas está dizendo que ela é agradável, então ela tem que ser agradável a mim. Só que não é esse o sentido. Ela tem que ser agradável a Ele, a Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável a Ele. E o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Então eu preciso confiar na sua vontade e viver de acordo com ela e não com a minha. Porque há muita gente que acha que está seguindo a Cristo, acha que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo aos próprios interesses.
está fazendo aquilo que quer e aquilo que deseja, achando que esta é a vontade de Deus. Fazer o que eu quero. Isso é a vontade de Deus. Não, não é, amados. A vontade de Deus é agradável a Ele, e nem sempre a nós. Mas, num âmbito geral, ela é sempre melhor para nós. É sempre melhor aquilo que Deus preparou para nós. Mas eu preciso aprender a viver como um cristão. E não há como ser um cristão ou viver como um cristão se esta vida não for uma vida de obediência ao que Deus requer de mim. Veja, eu digo que sigo a Jesus, mas não faço o que Ele manda, isso é incoerente. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu o chamo de Senhor, Ele realmente tem que ter o senhorio da minha vida. Jesus também reclamou disso. Ele diz: vocês me chamam de Senhor, mas eu sou realmente o Senhor de vocês? Eu estou realmente governando a vida de vocês? E na maioria das vezes não está acontecendo isso. Então viver como um cristão é viver debaixo da obediência e viver debaixo da vontade de Deus. E nesse versículo pequeno que nós acabamos de ler aqui, nós temos uma boa noção do que Deus está requerendo de nós. Primeiro, diz a Bíblia, Ele está nos mostrando o que realmente é bom, para que os nossos valores sejam mudados. Nós muitas vezes chegamos à igreja, chegamos a Cristo, mas ainda trazemos os valores do mundo, os valores do passado da gente. O que a gente achava bom, e normalmente não é bom aos olhos de Deus. O que a gente considerava como agradável, normalmente não é agradável aos olhos de Deus. Então a primeira coisa que Deus quer fazer conosco é nos revelar o que realmente é bom. Mudar os nossos valores. Porque só vamos obedecer e andar de acordo com a vontade de Deus quando trouxermos para a nossa vida os valores de Deus. Quando abandonarmos os nossos próprios valores e abraçarmos os valores de Deus, e Ele está nos revelando pela sua palavra o que realmente tem valor, o que realmente é bom, e é isso que nós temos que aprender. E aí logo depois o versículo diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, e pratiques o quê? A justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E veja, o texto do profeta é gentil, porque ele diz o que o Senhor pede de ti. Amados, quando Deus pede, isso é uma ordem. Dá para entender isso? A gente às vezes diz, né, para uma pessoa importante, para o seu chefe, né, às vezes você fala assim, né, seu pedido é uma ordem. Não é assim que você fala? Poxa saco, hein? O que você acha disso? E para Deus, um pedido dele é diferente de uma ordem. O que é que o Senhor pede de ti? Que você ame a justiça, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com o teu Deus. Veja como é simples a vida cristã. Veja como é simples aquilo que Deus requer de mim. Veja, o texto não diz que Deus está requerendo grande sacrifício da minha vida. Não diz que Deus está requerendo penitências. Não diz que Deus está aqui querendo grandes coisas que eu venha a realizar, a apresentar para Ele, grandes projetos, grandes realizações, grandes obras, grandes igrejas, grandes prédios. Não, o Senhor não está requerendo nada disso. Ele está requerendo coisas simples de todos nós. Que a gente simplesmente pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e que a gente aprenda a andar humildemente. Com quem? Com Ele mesmo, com o nosso Deus. É isso que o Senhor requer de nós. E é sobre isso que eu queria falar um pouco essa noite. Esmiuçar um pouquinho mais quais são esses requerimentos de Deus a nosso respeito. Quando Deus diz aqui, pratique a justiça, o que será que Deus está querendo dizer com isso? Vamos olhar para a própria Bíblia. Como também disse pela manhã, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. É ela que vai me explicar o que nela mesma está escrito. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, no versículo número 6. Mateus, capítulo 5, versículo número 6, nas bem-aventuranças. Assim é conhecido esse discurso de Jesus. E diz o verso 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos, diz o Senhor.
E em Miqueias ele diz, pratique a justiça. E aqui Jesus diz, tenham fome e sede de justiça. Por que a justiça é tão importante? Porque o nosso Deus, que é amor, e a gente diz isso, e a Bíblia afirma essa verdade, ele também é justo, ele também é justiça. Todos os seus atos são atos de justiça. Deus não comete nenhuma injustiça. Então, um filho de Deus deve praticar a justiça, porque praticar a justiça é viver de acordo com a vontade de Deus. Porque em Deus não há injustiça. Leia comigo o Salmo número 89. Alguns exemplos do que a Bíblia fala sobre este conceito de justiça. Salmo 89, versículo 14. Diz assim, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. O salmista está dizendo que a justiça é a base, é o fundamento do trono de Deus. Que a graça e a verdade vão adiante de Deus. Deus é justiça, é graça, é verdade. Todas essas coisas fazem parte dos atributos de Deus, da natureza de Deus. E nós, se queremos dizer que somos filhos de Deus, precisamos aprender a ter fome e sede dessa justiça, de viver essa justiça em nossas vidas. E a justiça falada aqui é a justiça de Deus. E isso faz uma grande diferença. Quando Deus está nos dizendo pratique a justiça, Ele não está falando para nós praticarmos o nosso próprio senso de justiça. Por isso Ele nos revelou primeiro o que é bom. Ele mudou os nossos valores. Porque o nosso senso de justiça, muitas vezes é diferente da justiça de Deus. Quantas vezes, antes de conhecer a Cristo, a gente emitia opiniões que não tinham nada a ver com a palavra de Deus? E, infelizmente, até hoje, muita gente que está na igreja emite opiniões que nada tem a ver com a justiça de Deus. São opiniões próprias, que estão completamente desassociadas da justiça do Senhor. E aí, amados, a gente precisa entender que, por nossos próprios méritos, nós não temos justiça nenhuma. Eu não sou justo por natureza. Por natureza, eu sou pecador. Por natureza, nós somos ruins. Mas Deus, a Bíblia diz, nos justificou. Porque Ele, Jesus, se fez como a nossa justiça. E agora eu preciso andar nesta justiça que Deus proporcionou para mim. Então não são as minhas obras, os meus méritos. Quando Deus diz pratique a justiça, Ele não está me dizendo para andar segundo aquilo que eu considero bom, mas segundo o que Ele considera bom. Por isso Ele te mostrou ao homem o que é bom. E depois Ele te manda andar e praticar a sua justiça. Ilustrando Isaías 64, versículo 4. Todos conhecem o versículo, mas é bom lembrar. Isaías 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós, todos inclui todo mundo, tá bom? Somos como o imundo. Todas as nossas justiças, nós temos as nossas justiças, elas são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja, não são os nossos méritos. Não há justiça em nós. A justiça que temos que praticar é a de Deus. A nossa é falha. Nós julgamos erradamente. Nós agimos muitas vezes errado. Pensamos muitas vezes errado a nosso próprio respeito. Por isso a Bíblia é clara a dizer: nós somos como o imundo. Quem nos lavou foi Jesus Cristo, queridos. E nos lavou porque éramos sujos. E as nossas justiças para Deus não são nada. São como trapos da imundícia, está dizendo a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que eu considero como justiça, a minha justiça própria, o que eu acho de mim mesmo, o que eu me considero, para Deus é como nada. Trapos da imundícia, está aqui afirmando a palavra. Mas Deus resolveu essa situação. Ele nos tornou justos, porque Jesus se tornou a nossa justiça. Isto está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Eu quero fazer a leitura do texto junto com você. 1 aos Coríntios, logo no primeiro capítulo,
no versículo número 30, a palavra de Deus diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e o que mais? Justiça e santificação e redenção. Veja, Deus, através de Jesus Cristo, nos tornou justiça, nos deu sabedoria, operou todas estas bênçãos da nossa vida. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção, como está escrito no texto sagrado que acabamos de ler. E nele, a Bíblia diz, nós fomos feitos justiça. Então eu preciso entender o que é justiça para praticar a justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Leia comigo, segundo aos Coríntios 5, 21. Diz: aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Jesus. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus pelo que Jesus fez por nós. Ele se fez pecado para tomar sobre si os nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos ser justos aos olhos de Deus. E aí então praticarmos a justiça, como o Senhor requer de nós, está escrito em Miqueias. Termos fome e sede dessa justiça, como Jesus disse: felizes são aqueles que vivem assim, porque serão fartos, disse o Senhor. E por isso a justiça deve fazer parte da nossa vida, mas não a nossa. Por isso, se você quer obedecer a Deus e praticar a justiça, a primeira coisa que eu digo a você, meu amado, abra mão da justiça própria. Não se ache coisa nenhuma. Não ache que você é justo, não ache que você é bom. Encontre toda a justiça, toda a bondade, toda a sabedoria e toda a redenção naquilo que Deus fez por você em Jesus Cristo. E é isso que Deus requer de você, que você pratique esta justiça, esta que veio do Senhor, e isso tem que fazer parte da nossa vida. Abra em 1 de João, capítulo 2, versículo 29. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 29, diz assim: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? Nascido dele. Se você reconhece que Ele é justo, reconheça também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, há uma ligação entre quem pratica a justiça e quem é nascido dele. Porque o fato de sermos nascidos dele é que nos possibilita praticar a justiça. Deus nos revelou o que é bom, e Ele hoje requer de nós que a gente pratique a justiça. E o que Ele fez por nós nos dá condição de praticarmos a justiça que nos é exigida. Não a minha, não a sua, mas a de Deus. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Então, amados, praticar a justiça, segundo a visão bíblica, é andar como cristão. E andar como cristão, a Bíblia diz, é andar em retidão. É ter um caminho reto e não tortuoso. É ter um caminho de paz, de honestidade. É ter uma vida reta diante do Senhor. É fazer com que a sua vida sirva para a glória de Deus que te salvou. Como disse Jesus, que as pessoas vejam as vossas boas obras, para que então elas glorifiquem ao Pai, que operou tudo isso em vocês, que operou toda essa transformação. Vocês foram feitos justiça por meio dele. Então agora andem assim, de modo que a justiça em vocês seja notória. Andem em retidão, façam para a glória de Deus. Coloquem Deus em tudo aquilo que vocês façam. Isso é praticar a justiça. Porque se eu não tenho justiça em mim, a justiça está nele. Para que eu possa praticar a justiça, eu tenho que andar nele. Por isso o apóstolo Paulo ele diz assim: assim como recebestes a Cristo, agora andai nele. Uma coisa é receber a Cristo, outra coisa é andar nele. Eu já recebi, então agora eu preciso andar nele. Só há como praticar a justiça andando nele. Amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, você só vai praticar a justiça se você andar em Cristo. Se você colocar Cristo acima de todas as tuas decisões, acima de todas as tuas reações com as pessoas amanhã,
as escolhas que você vai fazer amanhã. Só vai andar na justiça se você andar em Cristo. E se aquilo que você fizer for para a glória de Deus e não para a sua própria glória. E veja a simplicidade do que Deus requer. Que a gente simplesmente honre a Deus com a nossa vida. A nossa vida tem honrado a Deus? Se a nossa vida tem honrado a Deus, estamos praticando a justiça. Porque Deus é justo. A justiça é a base do trono de Deus, como lemos no Salmo. Então, se a nossa vida honra a Deus, nós estamos praticando a justiça. Quando Deus fala de praticar a justiça, Ele está falando disso. Há muita gente que pratica uma justiça própria, imaginando estar honrando a Deus, fazendo caridade, fazendo coisas boas. Tudo isso é muito bom. Só que nem sempre isso honra a Deus. Porque eu posso fazer muita caridade e não ter o meu coração rendido a Deus. Aí há toda a diferença. Quem me torna justo é Deus, não aquilo que eu faço. Quem me justificou foi o sangue de Jesus, e não as obras que eu realizo. Quando eu tento me justificar pelas obras, eu estou negando aquilo que o Senhor fez por mim. Eu estou dizendo que eu sou independente dele. Eu estou dizendo que eu resolvo o meu próprio problema. E que eu mesmo consigo sair das trevas para a luz. Não, ninguém consegue isso. É o Senhor que nos tira das trevas para a luz. Então, praticar a justiça é viver de maneira que a nossa vida honre ao Senhor. E é isso que Ele está requerendo de nós, como disse Miqueias. A segunda coisa que Ele requer de mim é que eu ande em amor. O texto diz que eu ame a misericórdia. Não é isso que está aí na Bíblia? Ame a misericórdia. Quero mais uma vez fazer menção a Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, no versículo número 7. Mateus 5, 7, a Bíblia diz: bem-aventurados, quem? Os misericordiosos. Por quê? Por que motivo eles são felizes? Porque alcançarão o quê? Misericórdia. E aí Deus diz: ame a misericórdia. Sabe o que eu quero de você, meu filho? Eu quero que você pratique a justiça. E eu quero que você ame a misericórdia. E aí Jesus diz: é feliz aquele que é misericordioso, porque a sua recompensa será misericórdia. Porque qual é a maior necessidade que nós temos? Misericórdia. Essa é a maior necessidade do homem. E graças a Deus, nosso Deus é misericordioso. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí no Salmo 103, versículo 8. Olha a verdade sendo mostrada pela própria palavra de Deus. Salmo 103, versículo número 8. Está escrito assim: o Senhor é o quê? Misericordioso. E o que mais? Compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele é misericordioso. É da natureza de Deus bondade, justiça, misericórdia. Graças a Deus que Ele é misericórdia, irmãos. Porque senão a justiça seria nos aniquilar. Mas como Ele também é misericórdia, Ele nos deu uma chance. Ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse se render a Ele e receber dele a salvação e a transformação que é proposta. Então Deus é misericordioso. E Ele está requerendo que eu ame a misericórdia. Se Deus é misericórdia, amar a misericórdia equivale a amar a Deus. Concorda comigo? Quem diz que ama a Deus e não é misericordioso, no mínimo está mentindo. Porque está desdenhando da própria misericórdia que recebeu. Amar a misericórdia é como amar a Deus. E Ele se agrada mais da misericórdia, amados, de qualquer outra coisa. Por isso, quando Ele pede 3 coisas, uma delas é: ame a misericórdia. Veja, Ele não pede, como eu falei aqui antes, sacrifício, né? Ele não pede que você faça uma novena, uma trezena, uma promessa, faça, sei lá, não sei quantos Pai Nosso, nem Ave Maria. Ele não pede nada disso. Ele pede que você ame a misericórdia, você pratique a justiça. Por que Deus pede isso? Porque misericórdia para Deus é melhor do que sacrifícios. Mateus ainda, vamos ler? Evangelho de Mateus, provando pela própria Bíblia que eu estou dizendo a você, no capítulo número 9, no versículo número 13, vamos ler a palavra de Deus. Mateus 9, 13. Diz assim: ide, porém, aprendei
o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está ensinando ao povo e está conclamando para que eles aprendam o que significa aquilo que o Antigo Testamento já dizia. Ele está citando aqui o Antigo Testamento. Misericórdia quero e não holocaustos. Holocaustos são sacrifícios. Veja, o que está desejando Deus, muito mais do que qualquer sacrifício humano, é que a gente ame essa misericórdia, que a gente entenda essa misericórdia e que a gente também pratique essa misericórdia, porque ela é a razão de nós não sermos consumidos, queridos. A misericórdia de Deus sobre nós é a razão da condenação não ter vindo logo no início, quando manifestamos a nossa revolta contra Deus. Mas a misericórdia do Senhor nos manteve até o dia que nos rendemos a Ele. Então, o que Ele está requerendo agora de nós não é um holocausto. É muito mais fácil sacrificar do que ser misericordioso. E o que Deus está dizendo é que o misericordioso é feliz, porque ele alcança misericórdia. Jesus foi claro ao afirmar que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai Celestial perdoará as nossas. Se eu não for misericordioso, não haverá misericórdia para comigo. Então o que Deus está requerendo de nós é algo simples, mas muito mal entendido pelas pessoas. E Satanás tem enganado muita gente. Se você acha que não sendo misericordioso, Deus terá misericórdia com você, você está redondamente enganado. Você jamais será bem-aventurado e feliz. E não obedecerá ao Senhor que te diz, ame a misericórdia. É preciso amar a misericórdia, queridos, porque a misericórdia nos torna aceitáveis diante de Deus. E se eu quero misericórdia, eu tenho que dar misericórdia. A misericórdia que eu quero para mim, eu tenho que praticar com os outros. Mas você já percebeu como que a nossa vida não é um espelho dessa verdade? Você já percebeu como nós somos exigentes com os outros e bem tranquilos e leves com a gente mesmo? Já percebeu isso? Como nós temos rapidez em acusar os outros e rapidez em nos perdoar as nossas falhas? Não estamos praticando aquilo que Deus requer de nós. Nem a justiça, muito menos a misericórdia. E Ele está aqui requerendo de nós. Se praticarmos a misericórdia, se amarmos a misericórdia, como Ele está dizendo, a nossa vida muda de uma maneira muito profunda. A vida da igreja muda, irmãos. A gente crê que a igreja deve ser uma comunidade de amor. Concordamos com isso? Porque Deus nos ama e nós temos que amar uns aos outros, como a Bíblia ordena. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então, deveríamos ser um espelho desse amor. Mas a falta de misericórdia é que traz a separação. Nós queremos misericórdia, mas não queremos compartilhar misericórdia. Queremos receber, mas não queremos dar. Ao contrário do princípio bíblico, que diz que a melhor coisa é dar que receber. Nós não queremos, queremos só para nós. Então, amar a misericórdia, essa simples coisa que Deus requer de nós, faz toda a diferença para a vida da igreja. Faz toda a diferença para a nossa vida como cristãos. Leia comigo Lucas capítulo 10, versículo 36 e versículo 37. Lucas capítulo número 10, verso 36 e verso número 37. Diz assim: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Esses versículos são o final da história contada por Jesus da parábola do bom samaritano. Ele contou aquela parábola para um homem chamado aqui na Bíblia de intérprete da lei, estudioso das Escrituras, um homem profundamente conhecedor da Bíblia Sagrada disponível na época. Ele está inquirindo Jesus a respeito de quem devam amar. Ele pergunta a Jesus quem é o nosso próximo. E para responder a essa pergunta teológica feita por aquele teólogo, Jesus contou a história que nós conhecemos como o bom samaritano. E mostrou alguns exemplos bem contundentes, né? Porque ele primeiro diz que passou um sacerdote bonito, igual a mim, assim, colarinho clerical, cruzinha na lapela.
O cara caído lá, todo arrebentado, o sacerdote disse: estou atrasado para o culto. E foi embora. Depois passou a Amanda, a ministra de louvor. Olhou também para o sacerdote: o pastor está me esperando, tenho que ir embora. Né? Olhou para o miserável lá caído e foi. Até que passou um samaritano, um discriminado, né? Um homem que, por ser samaritano, era considerado de classe inferior pelos judeus. Jesus está contando a história para um judeu. E aí o samaritano faz o que ninguém esperava. É bom, é misericordioso, ajuda, gasta do próprio dinheiro, levanta aquele homem, leva ele para o hotel, coloca ele lá, paga a sua despesa, paga até a despesa futura dele, cuida completamente das suas feridas, dos seus ferimentos. E o homem está escutando essa história, o doutor da lei, o intérprete da lei está escutando tudo isso. E aí termina a história desse jeito que a gente leu aqui. Quando termina a história, ao invés de Jesus responder para aquele homem quem é o próximo, Jesus devolve a pergunta para ele. E diz: nessa história que você acabou de ouvir, quem é o próximo do pobre coitado que estava caído lá no chão? E aí aquele homem, que de burro não tinha nada, teve que reconhecer o que usou de misericórdia para com ele. Aquele que fez uso da misericórdia é o próximo. É o próximo. Foi isso que disse o homem. E Jesus disse para ele: vai você e faça igual. E aí a sua dúvida sobre quem é o teu próximo será respondida. No momento em que você agir com misericórdia, qualquer um será o teu próximo. No momento em que você praticar, amar a misericórdia e se deixar levar e mover por ela, qualquer um se tornará o teu próximo naquele momento. E é isso que o Senhor está requerendo de nós, que a misericórdia nos aproxime. Quando eu ajo com misericórdia, mesmo dentro da igreja, isso aproxima aquela pessoa de mim. Ela se torna, naquele momento, o meu próximo, e eu o próximo dela. Quando nós nos referimos uns aos outros e nos relacionamos com misericórdia, isso nos aproxima. Isso nos torna o próximo. O meu próximo é aquele com quem eu exerço misericórdia. E se eu quero me aproximar de alguém, eu preciso exercer misericórdia. A falta dela nos afasta. Porque nós marcamos as pessoas. Aquela pessoa errou comigo. Agora ela tem mais a que ser condenada. Ela tem mais a que sofrer agora. Então eu não quero mais chegar perto dela, nunca vou dar mais uma chance de conversar com ela. Porque ela errou comigo. E aí onde está a misericórdia? Não está. Por isso ela jamais será próxima de mim novamente. Mas no momento que eu estendo a ela misericórdia, eu me aproximo dela e ela se aproxima de mim. Nós nos tornamos próximos uns do outro. Então, amados, quando Deus diz: eu te disse o que é bom, e eu digo a você o que eu quero de você, que você pratique a justiça e que você ame a misericórdia. Porque o que eu planejei para você é que você seja o próximo de muita gente. Quando eu disse a você que você tem que me amar acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, o próximo será aquele a quem você exercer misericórdia, a quem você estender misericórdia. E é isso que eu estou ordenando para você. E eu preciso obedecer. É simples, mas ao mesmo tempo tão difícil para alguns. E aí, queridos, a misericórdia não é algo que nasce simplesmente dentro do nosso coração. A nossa natureza é maligna. A nossa natureza é contrária a isso. A nossa natureza é do bateu, levou. A nossa natureza é aquela que diz: fez comigo, vai ver. Essa é a natureza humana. Mas a misericórdia, por ser parte da natureza de Deus, ela é também um dom de Deus para a nossa vida. Entenda isso. Você quer ter misericórdia? Peça a Deus. Porque Ele foi o que primeiro teve misericórdia de você. Peça a Ele para te ensinar a agir e viver com misericórdia, a estender aos outros a misericórdia que você recebeu. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque receberão aquilo que estão dando, na mesma proporção e intensidade. Então Deus, que é o dono desse dom, é aquele que distribui a nós, que nos colocamos à sua disposição. E a misericórdia, meu amado, como dom do Espírito,
deve ser exercida por cada um de nós como algo natural da nossa vida transformada. Não da natureza humana, mas da nova natureza que agora temos, porque nos convertemos a Jesus Cristo. Então a natureza mudou, você nasceu de novo, e agora você pode exercer a misericórdia, pode amar. Veja o texto lá em Miqueias, diz amar a misericórdia, porque eu preciso preservá-la, porque eu necessito dela. O dia que a misericórdia foi embora, eu também já era. Está entendendo isso? Então eu tenho que preservar isso. E eu sou um canal de Deus para isso. E eu preciso exercer esse dom. E sabe como a Bíblia diz? Leia comigo Romanos 12, 8. Romanos 12 fala de dons. E quando fala desse dom chamado misericórdia, diz uma coisa muito importante. Romanos capítulo 12, versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia, faça como? Com alegria. Você viu isso, amado? Misericórdia é algo que se deve amar, segundo Miqueias, porque precisa ser exercida com alegria, não gemendo, não a contragosto. Não é? Está lá o moribundo caído no chão, mas eu tenho que ir lá ajudar esse desgraçado, senão não vou ter misericórdia. Que saco. Estava pronto para ir para outro lugar, agora vou ter. Não é assim, amado. É com alegria. Esse dom só pode ser exercido com alegria. Por que alegria? Porque eu preciso, para exercer, reconhecer que a mim foi ministrada a mesma misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde você estaria agora? Pensa comigo. Não fosse a misericórdia te alcançar, te perdoar, te receber, te acolher na igreja, aonde você estaria nessa hora? O que você estaria fazendo num momento como esse? Fala, meu amado. Pensa nisso. É isso que tem que te levar a exercer esse dom com alegria. Não para ganhar palmas dos outros, não para ser reconhecido pelas pessoas. Jesus estava contando a história do bom samaritano, mas ele não disse que ninguém estava olhando aquilo. Era ele contando como o único que estava presenciando aquela cena. Ninguém viu o sacerdote passar de largo, ninguém viu o levita também passar de largo, e nem viu o samaritano atender aquele homem. Quando fazemos e exercemos misericórdia, não é para os outros verem, mas Deus que vê todas as coisas certamente está contemplando se estamos ou não obedecendo aquilo que Ele nos mandou, se estamos ou não tratando os outros como nós gostaríamos de ser tratados, se estamos perdoando aos outros como gostaríamos de ser perdoados. Deus está olhando isso e Ele nos mostrou que é bom e está requerendo de nós simplesmente isso. Que façamos essas coisas, mas façamos com alegria. Não com peso, não com pesar, não com sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício, diz o Senhor. Muito mais do que holocaustos, o que eu quero de vocês é misericórdia. Sejam pessoas misericordiosas. Com quem, pastor? Com os irmãos da igreja? Essa era a dúvida do doutor da lei. Por que aquele doutor da lei perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Porque na doutrina judaica tinha um grupo que dizia que próximo era só um outro judeu igual a ele. Se fosse um samaritano, se fosse um cananeu, sei lá, se fosse um qualquer daqueles, não era próximo. Não, ame a teu próximo com a ti mesmo. Próximo é quem mora aqui em Israel, quem está perto de mim. Então havia uma discussão teológica que não terminava naquela época. Quem é? Qual é a definição de próximo? Quando Jesus conta a história e bota um samaritano no meio, ele já escrachou com isso tudo. E ele pergunta para o cara quem é o próximo. O cara nem disse samaritano, ele tinha tanto preconceito contra o samaritano, que ele nem fala a palavra, foi o samaritano. Ele diz, foi aquele que agiu com misericórdia. Por quê? Por causa do preconceito. Mas o que Jesus está mostrando para a gente, queridos? O que Ele requer de nós? Misericórdia. É só isso que é requerido. E com alegria, com satisfação, com coração grato, com coração aberto. Assim que a gente tem que agir. É dessa forma que a gente tem que se portar. E é isso que é requerido de cada um de nós. Agir dessa maneira. Ame a misericórdia. Pratique a justiça. E por fim, Miqueias diz também, ande
humildemente com quem? Com o teu Deus. Andar humildemente. Veja como é simples o que Deus pede da gente. Como é simples o que Deus requer. Deus não está querendo que você suba a escadaria da penha de joelho. Deus não está pedindo a você uma campanha de 20 cheques gordos para a igreja. Deus não está querendo que você sacrifique teu Isaac. Deus não está querendo nada disso de você. Ele está querendo somente que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente com o teu Deus? Vamos voltar ao Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Vamos ler o versículo 3, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 3. O Senhor diz assim: bem-aventurados, felizes, são quem? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vem cá, alguém aqui vai morar no céu? Amém? O reino dos céus é seu. Por quê? Porque Jesus salvou você. Amém? Você se rendeu a Cristo? Você o confessou como Senhor e Salvador? Nesse momento, você se tornou alguém humilde. É fato. Porque humilhou-se para reconhecer a soberania de Deus. Humilhou-se para reconhecer o senhorio de Cristo. Por isso, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é lugar para orgulhosos, não é lugar para jactanciosos, para soberbos. O reino dos céus é para os humildes de espírito. Humildes de espírito são todos os cristãos que se submeteram humildemente ao senhorio de Jesus Cristo. E aí, Miqueias está dizendo: o que Deus requer de você? Ele requer que você ande humildemente com o teu Deus. Veja, só dá para andar com Deus se for humildemente. Tem outra maneira de andar com Deus se não for humildemente? Andar orgulhosamente com Deus. É possível isso? Pior que tem gente que acha que é. Eu tenho orgulho de ser crente. Tenho orgulho de ser filho do rei. Eu sou filho do rei. Eu sou tal. Eu sou bom. Mas a Bíblia diz: ande humildemente com o teu Deus. Não há como andar com Deus se não for humildemente. Deus não anda com soberbo. Seja ele dizendo que é crente, dizendo que é o quê. Deus não anda com soberbo. Bota isso na tua cabeça. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede gratuitamente a sua graça. Aos humildes concede graça. Aos soberbos resiste. Como é que pode andar com Deus se não for humilde? Não tem como. O soberbo quer chegar perto de Deus. Deus dá-lhe um tapa e manda ele para longe. Ele resiste ao soberbo. Tem uma barreira em volta para o soberbo não poder se aproximar de Deus. Quem quer se aproximar de Deus, a si mesmo precisa se humilhar para então se aproximar de Deus. Não há como andar com Deus se não for humildemente. Mas o Senhor reforça a ideia dizendo: o que eu requero de você, o que eu requiro de você é que você ande humildemente comigo. Que você ande nessa humildade. Por quê que eu tenho que andar em humildade? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não há nenhuma glória para mim, não há nenhuma glória para você. Andamos com Deus e em nós reflete a glória de Deus. Ao andar com Deus, a glória de Deus brilha sobre mim. Quando Jesus disse: vocês são a luz do mundo, não quer dizer que nós temos luz própria. Quer dizer que quando estamos perto de Deus, Deus que é luz, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, quando estamos com Ele, refletimos a sua luz, refletimos a sua glória. Mas não temos glória em nós. Então Ele pede: ande comigo em humildade. E a humildade maior que temos é o exemplo de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2 que Ele a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo. Não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Então Ele é o exemplo que nós temos. E se queremos andar em humildade, temos que olhar para Cristo e andar como Ele andou. Temos que nos esvaziar para que a glória seja de Deus. Irmão, se a gente faz alguma coisa boa, sabe o que a Bíblia diz lá em Tiago 1,17? É que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação.
Se alguma coisa boa você faz, quem faz é Deus através de você, veio de Deus. Então para de se orgulhar, para de cantar vantagem, não é? Para de ser soberbo. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Se você tem um dom, foi Deus que deu para você, você não é nada. Esse é presente de Deus. Ande em humildade com teu Deus. Esse é um princípio para que os outros sejam praticados. Para que eu possa praticar a justiça e amar a misericórdia, eu tenho que ser humilde. Como é que eu vou amar a misericórdia se eu não sou humilde? Quem não tem misericórdia é porque se acha melhor do que os outros. Entendeu? Por isso, quando alguém ofende você diz, isso não vai ficar assim não. Porque você se acha. Como ousa fazer isso comigo? Isso vai ter troco. Porque você se acha. Você é soberbo. Se você fosse humilde, você entregava para Deus. Você dizia, Senhor, olha só o que estão fazendo comigo, Senhor. Eu entrego isso tudo nas tuas mãos. Aí a misericórdia é exercida. Você é capaz de ajudar quem te faz mal, como Jesus ensinou ou não, lá em Mateus capítulo 5 também. Ame os vossos inimigos, ore por quem te persegue. O que é isso? Misericórdia sendo praticada, humildade sendo exercida. Amados, essas três coisas que Deus pede de nós são fundamentais para a vida cristã, para a obediência da palavra, para viver como Deus quer, na vontade do Senhor. Não há como viver na vontade de Deus se não for assim. Reconhecer as suas fraquezas e limitações faz parte da humildade. É humilde aquele que reconhece que não é um super-homem, não é um bambambam, não é impecável, não é melhor do que ninguém. É uma frase que eu costumo dizer aqui na igreja, tem tempo que eu não falo, vou voltar a falar isso. A minha mulher balançando a cabeça. Nós somos farinha do mesmo saco. É isso que eu queria dizer. Fica tranquilo. Nós somos farinha do mesmo saco, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos imundos. E todas as nossas justiças, como trapos de imundícia, disse a Bíblia. Deus nos salvou assim como somos. Então, para a gente andar com Ele em humildade. Andar com Deus em humildade quer dizer andar debaixo de Deus. Não é nem ao lado e nem acima, abaixo dele. Debaixo das suas asas estarei seguro. Andando em humildade, não tenho que temer. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É isso que o Senhor está requerendo de nós. E para isso eu preciso mudar por dentro. Essa é a conversão. É mudar a natureza. O que Deus está requerendo, Ele está requerendo de quem é convertido. Porque quem não é, nunca vai viver assim. Nunca vai ter misericórdia. Nunca vai praticar a justiça. Nunca vai ser humilde. Porque não consegue entender esses conceitos. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações, é também reconhecer quem é Deus na nossa vida. Que apesar de todas essas fraquezas e limitações, nos transformou em algo melhor para Ele. Entenda isso, irmão. E ande da maneira como Deus deseja que você ande. Não há nada que afaste mais o homem de Deus do que o orgulho. Nada há que nos afaste mais do que o orgulho, e nada há que nos aproxime mais do que a humildade. O orgulho repele, a humildade aproxima. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Se você quer Deus, se você quer andar perto de Deus, se você quer andar com Deus, só pode ser em humildade. E o que Deus está dizendo a você é isso, que ande humildemente com o teu Deus, porque o nosso Deus é aquele que habita com quem é abatido e não com quem é exaltado. Eu quero terminar lendo para você o texto em Isaías 57, no versículo número 15. Isaías capítulo 57, verso número 15. A palavra do Senhor diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que maravilha, amados. O Deus que habita nos mais altos lugares, Ele mesmo diz: também habito com o coração contrito.
também habito com o espírito abatido. Bem-aventurados os humildes, diz o Senhor. Deus habita conosco, Deus anda conosco quando queremos andar com Ele em humildade. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E viver dessa maneira é viver de acordo com a vontade de Deus. Qualquer coisa diferente disso, queridos, é viver como eu quero viver e não como Deus deseja. Há muita gente hoje dizendo que é cristã, mas está vivendo como acha que tem que viver e não como a Bíblia diz que tem que viver. Está julgando e fazendo as coisas segundo os seus conceitos e não segundo os conceitos de Deus. Deus, em Jesus, nos mostrou o que é bom. E Ele requer de nós que a gente pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e que a gente ande humildemente com Deus. Faça isso e viva como cristão. É simples, simples assim. Amém? Amanhã no trabalho, amanhã no colégio, na faculdade, aonde você estiver, viva assim. Pratique a justiça de Deus, ame a misericórdia, exerça ela onde você estiver e ande humildemente com o teu Deus. Um dia após o outro, andando em humildade com o Senhor. E Deus abençoando a sua vida, e Deus conduzindo os seus passos, e Deus alegrando o teu coração. Não é assim que funciona, irmãos? E é isso que Deus quer. E é isso que Ele deixou escrito para nós, para a gente simplesmente viver aquilo que está escrito. Vamos viver assim? Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Antes de louvar, eu queria fazer uma oração com você. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, que requer algumas coisas de nós. Algumas mudanças de mente, de atitude, de comportamento, que são simples, mas ao mesmo tempo têm sido tão negligenciadas por tantos de nós, Pai. Não temos praticado a justiça, não temos amado a misericórdia, não temos andado em humildade. Oh Deus, o Senhor nos mostrou o que é bom e agora nós queremos, Pai, viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Eu te peço essa noite, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que aqui estão, abençoa aqueles que estão ouvindo pela internet. Pai, em nome de Jesus, produz uma mudança de vida, uma transformação de mente, de ideia, de atitude, Pai, que nos leve a viver de acordo com a Tua vontade, que nos leve a fazer aquilo que o Senhor deseja, que nos leve a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos mostrou, com os conceitos e valores novos que o Senhor nos deu ao nos mostrar o que é verdadeiramente bom, e que agora possamos praticar a justiça, possamos amar a misericórdia porque precisamos dela, e possamos andar humildemente com o Senhor, vivendo como cristãos de forma humilde na Tua presença. Eu te peço isso por mim e por cada um dos teus irmãos aqui, Pai. Transforma a nossa mente e o nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Cidade de Picada, sobre o morro de
Deus. O hino diz: bem-aventurados são os misericordiosos, de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. É assim que você quer ser? Um farol, uma referência, que ao olharem para nós possam ver uma referência do que é ser cristão, do que é andar humildemente com Deus, do que é praticar a justiça, amar a misericórdia. Essa é a referência, esse é o maior testemunho que a gente pode dar para alguém. Nosso testemunho não é o que a gente tem, que a gente comprou, que a gente conseguiu. Nosso testemunho é o que Deus nos transformou, na pessoa que Deus nos transformou. É isso que será um farol para referência, aonde quer que a gente esteja. Amém? Seja uma luz a brilhar aonde quer que você andar. Seja um bem-aventurado, seja feliz, porque você anda humildemente com teu Deus e faz aquilo que Ele te mandou fazer. Amém?